Olá, discentes, tudo bem com vocês? Me chamo Ana Raquel, sou enfermeira, pós-graduanda em urgência e emergência e irei iniciar o curso introdutório de ACS. Como a própria matéria já fala, a gente vai conhecer um pouco da introdução, do agente comunitário de saúde. E em primeira página, trouxe aqui para vocês 2 aplicativos, para aprender divertidamente. São jogos que trabalham aí sobre o agente comunitário de saúde e você joga e ao mesmo tempo aprende de maneira divertida esse mundo mágico do agente comunitário de saúde. Coloquei aqui sobre o conceito ACS. O que é um ACS, ACS nada mais é uma abreviatura, que é usada como uma forma de otimizar aquele processo de comunicação. Quando uma palavra é muito extensa, abreviamos. Então, ACS nada mais é do que agente comunitário de saúde. E esse mesmo agente comunitário de saúde, ele é um profissional da saúde que atua na estratégia saúde da família. E no dia 4 de outubro é aí comemorado o Dia Nacional do Agente Comunitário de Saúde e dos agentes de combate às endemias. Vamos falar agora um pouco da função. Qual a função do ACS? O agente comunitário de saúde é o profissional, que trabalha junto à comunidade. O mesmo trabalha sobre a supervisão de uma equipe. Equipe esta formada por um profissional médico, um enfermeiro ou enfermeira, um auxiliar ou técnico de enfermagem e o agente comunitário de saúde. Vale ressaltar que essa equipe necessita ser da mesma unidade de saúde, onde irão realizar visitas domiciliares periódicas aos moradores da área em que atua sua unidade, de modo a obter informações sobre os principais problemas de saúde e outras queixas relacionadas ou relatadas pela comunidade, cujo total não deve ultrapassar 12 agentes comunitários de saúde. A ACS é um personagem muito importante na implementação do SUS, fortalecendo a integração entre os serviços de saúde da atenção primária à saúde e à comunidade. Quando vamos estudar um pouco a fundo sobre o agente comunitário de saúde, conseguimos ver que no Brasil, atualmente, existem mais de 200 mil agentes comunitários de saúde, Então, estão em atuação mais de 200 mil agentes, contribuindo com ações de promoção e vigilância à saúde na melhoria da qualidade de vida das pessoas, Vamos falar agora um pouco sobre a história dos ACS. O reconhecimento da interferência positiva do agente comunitário na pastoral da criança da Igreja Católica levou o Ministério da Saúde a incorporar essa atividade aos serviços de saúde. Então, iniciou-se aqui, em 1991, com a criação do Programa Comunitário de Saúde, tendo como objetivo reduzir a mortalidade infantil. Isso porque, gente, os ACS naquela época, eles não constituíam uma categoria definida, ou seja, eles não tinham escolaridade definida, não faziam parte da equipe de saúde, apesar de que eles tinham uma supervisão dos enfermeiros, Mas a finalidade desses profissionais na época era de serem educadores permanentes e terem elos entre os serviços de saúde e a comunidade. Continuando, em 1994, foi criado o PSF com o propósito de reorganizar o modelo de atenção básica no país. Em 1997, foi estabelecida a base legal para a profissão de ACS.
Em 1999, foram definidas as diretrizes para os exercícios das atividades. Então, vemos aí que a década de 90 foi uma década extremamente decisiva para a categoria, né, dos ACS. Aí, em 2002, foi oficialmente criada a profissão do ACS. Em 2004, veio uma vitória enorme dos agentes comunitários de saúde, que foi onde foi desenvolvido o curso de formação do técnico agente comunitário de saúde. Em 2006, foi editada uma medida provisória que regulamentou essas atividades. A formação dos ACS. A Lei número 9.394, de 20 de dezembro de 1996, estabeleceu as bases nacionais da educação no Brasil, a Lei de Diretrizes e Bases. Posteriormente, a Resolução número 4 do Conselho de Educação, de dezembro de 1999, instituiu as diretrizes curriculares nacionais para a educação profissional de nível técnico para 20 áreas, entre elas a da saúde, com previsão de cursos de formação com carga horária mínima de 1.200 horas. A resolução definiu competências gerais a serem alcançadas pelos técnicos de saúde em geral, permitindo complementação de currículo pelas escolas formadoras. Assim, para acompanhar a reformulação no setor da educação e para provocar impacto sobre a realidade, o Ministério de Saúde fez o quê? Ele simplesmente definiu as estratégias para a formação dos ACS. O Ministério de Saúde estruturou o curso técnico dos ACS em 3 etapas sequenciais, onde foi totalizada uma carga horária mínima de 1.200 horas, que foram distribuídas em 3 etapas. A primeira etapa, 400 horas, onde não havia exigência de escolaridade, com o objetivo de desenvolver o perfil social do técnico, agente comunitário de saúde e seu papel no âmbito da equipe multiprofissional da rede básica do SUS. Etapa 2, 600 horas, qualificação profissional de nível técnico, exigindo conclusão do ensino fundamental e voltada à promoção da saúde e à prevenção de doenças, dirigida a indivíduos e grupos específicos e às doenças prevalentes. Na terceira etapa, uma carga horária de 200 horas, com a habilitação técnica, onde exigia a conclusão do ensino médio, e com a finalidade de consolidar os temas da promoção, prevenção e monitoramento das situações de risco ambiental e sanitário. Então, todo esse curso de formação, como um todo, né, eles foram baseados no ensino de competência, conforme as recomendações da LDB e da resolução da Câmara de Educação Básica, certo? Vamos lá entender um pouco sobre as atribuições dos ACS. Coloquei aqui as principais, né, atribuições dos ACS. Primeira, realizar ações educativas em saúde em domicílios e coletividade, ou seja, o agente comunitário de saúde, ele está sempre ligado com o cliente, tá? Identificar possíveis fatores de risco, notificar as autoridades sanitárias sobre qualquer aumento significativo nos casos de doenças, integrar os serviços de saúde da atenção básica com a comunidade, participar da elaboração, avaliação, programação e reprogramação dos planos de ações locais de saúde e facilitar o acesso ao serviço de saúde para aqueles que não entendem o funcionamento do SUS ou estão em áreas remotas. Sim, gente, estamos no século XXI, né, um século avançado, porém, mesmo
estando nesse século, ainda existem pessoas que não têm o conhecimento do que é um SUS, não têm o conhecimento do que é a atenção básica, não têm conhecimento do que é um agente comunitário de saúde, para que serve ele. Às vezes, porque existe uma distância, né, de centros urbanos, às vezes pela falta de acesso a serviços básicos como saúde, transportes, educação, recursos médicos escassos, né? Então, tudo isso dificulta para o agente comunitário de saúde, também pela questão da região geograficamente isolada, né? Às vezes mora num lugar com pouca infraestrutura urbana e o acesso, consequentemente, ele passa a ser limitado a serviços básicos. Uma informação sobre o SUS. O que é o SUS? O SUS nada mais é do que o Sistema Único de Saúde. É um sistema de saúde público que garante à população do país, brasileiros ou não, o acesso integral, universal e gratuito aos serviços de saúde. O SUS, além de realizar diagnósticos e tratamentos de doenças, também atua de forma multidisciplinar, impactando diretamente na qualidade de vida dos cidadãos. A sua rede abrange ações e serviços, desde a atenção primária aos serviços de vigilância em saúde. Precisa de ajuda? Disque 136 e fale com a Ouvidoria Geral do SUS. Gente, em relação ao SUS e à saúde, consequentemente, né? A Constituição Federal, ela apresenta 5 artigos. Esses artigos vão do número 196 ao 200. E o artigo 196, ele diz que a saúde, ela é direito de todos. Ou seja, o direito à saúde, ele deve ser garantido pelo Estado. Quantas famílias ou pessoas um ACS pode atender? Será que existe essa limitação? Vamos entender um pouco. De acordo com o Decreto Legislativo de 2017, o número de ACS em uma determinada área deve ser suficiente para cobrir 100% da população cadastrada. Sendo assim, cada ACS pode ter no máximo 750 pessoas para atendimento e o limite é de 12 ACS por equipe de saúde da família, mesmo, gente, não havendo especificação para o número de famílias, né? O número de ACS por equipe, ele é definido de acordo com a base da população, dentro de critérios demográficos, epidemiológicos, socioeconômicos, né? E em áreas de grande dispersão territorial, que são áreas de risco, as famílias com maior necessidade, elas devem ser visitadas, né, pelos ACS com mais frequências. Então, vamos adentrar um pouco aqui sobre esse mundo do agente comunitário de saúde. Sabemos, gente, que todos nós que somos profissionais da saúde necessitamos ser não só mais um profissional, mas sim o profissional, né? Então, você, agente de saúde, é um agente de mudanças, tá? Vamos falar um pouco do trabalho de você. O seu trabalho é considerado uma extensão dos serviços de saúde dentro das comunidades, já que você é um membro da sociedade e possui com ela um envolvimento pessoal. Ou seja, o agente comunitário de saúde, como eu já falei para vocês, ele tem, né, uma ligação com a comunidade. Às vezes conhecem os mesmos até por apelido, sabe quantos cômodos tem numa casa, o que tem dentro da casa,
ele tem, entre aspas, já uma liberdade com aquela população, aquela comunidade. É um personagem fundamental, pois é quem está mais próximo dos problemas que afetam a comunidade. É alguém que se destaca pela capacidade de se comunicar com as pessoas e pela a liderança natural que ele exerce. A ação do ACS, ela favorece a transformação de situações, problemas que afetam a qualidade de vida das famílias, como aquelas associadas ao saneamento básico, destinação do lixo, condições precárias de moradia, situações de exclusão social, desemprego, violência intrafamiliar, drogas lícitas e ilícitas, acidentes e etc. O trabalho do ACS tem como principal objetivo contribuir para a qualidade de vida das pessoas e da comunidade. E para que isso aconteça, o ACS ele deve estar sempre em alerta. E aqui nessa imagem eu coloquei, né, que ser um agente comunitário de saúde é, antes de tudo, ser alguém que se identifica, né, em todos os sentidos com a sua própria comunidade, principalmente na cultura, na linguagem, nos costumes. Sabemos que existe dentro de uma cidade pessoas, né, que têm uma cultura diferente de outra, tem uma linguagem, tem um costume diferente do outro, mesmo sendo pessoas que habitam em um mesmo território. Precisa gostar do trabalho, gostar principalmente de aprender e repassar as informações, entender que ninguém nasce com o destino de morrer ainda criança. Podemos dizer que o ACS ele deve identificar áreas e situações de risco individual e coletivo, encaminhar as pessoas ao serviço de saúde sempre que necessário, orientar as pessoas de acordo com as instruções da equipe de saúde e acompanhar a situação da saúde das pessoas para ajudá-las a conseguir bons resultados. De acordo, gente, com essa, entre aspas, intimidade, né, que o ACS passa a ter com aquele ambiente, ele consegue ali saber o que é que necessita, tá? Como é que está a saúde. E pela ligação do ACS, porque o ACS ele faz parte, tá, do âmbito hospitalar. Ou seja, ele tem uma ligação com o hospital, ele tem uma ligação com sistemas, tá? Então, ele chega na casa de alguém e identifica que existe uma pessoa, uma criança que está com um problema de saúde que pode se agravar, ele já vai o que fazer? Um encaminhamento, né, aos serviços de saúde para que possa vir profissionais qualificados orientar essas pessoas e assim dar continuidade a exames, ser avaliado por médicos e resolver aquele problema. Alguns exemplos de situação de risco. Olha só. Bebês que nascem com menos de 2,5 kg, crianças que estão desnutridas, filhos de mãe que fumam, bebem bebidas alcoólicas e usam drogas na gravidez, gestantes que não fazem o pré-natal, gestantes que fumam, gestantes com diabetes ou pressão alta, acamados, pessoas que precisam de cuidado, mas não possuem alguém que exerça essa função, pessoas com deficiência que não têm acesso às ações e serviços de saúde, seja esses de promoção, proteção, diagnóstico, tratamento ou reabilitação, pessoas em situação de violência e pessoas que estão com peso acima da média e vida sedentária com ou sem uso do tabaco ou do álcool, que é o cigarro. Então aqui existem esses exemplos. Esses exemplos que foram citados aqui, eles são reais, tá? E os ACS enfrentam muito, né? Porque existem pessoas que têm uma resistência para aceitar que tem um problema, para aceitar que é hipertenso, para aceitar que é diabetes,
para aceitar largar a bebida alcoólica, para aceitar, né, deixar o uso de drogas ilícitas. E aí está, gente, essa situação, né, que se torna uma situação de risco. É necessário considerar ainda condições que aumentam o risco de as pessoas adoecerem. Vamos lá com alguns exemplos. Baixa renda, desemprego, acesso precário a bens e serviços, água, luz elétrica, transportes, etc., falta de água tratada, lixo armazenado em locais inadequados, uso incorreto de venenos na lavoura, poluição do ar ou da água, esgoto a céu aberto, falta de alimentação inadequada, uso inadequado de medicamentos prescritos, automedicação, descontinuidade de tratamento. Então, essas situações de riscos, elas podem ser agravadas, né, por estes obstáculos ou fatores que dificultam ou que impedem as pessoas a terem acesso às unidades de saúde, né? Quando fala aqui de uso de medicamentos prescritos, costumo ver, né, pacientes leigos já de idade que tem ali as suas caixas de medicações de hipertensão ou diabetes, e ali vem um enfermeiro, um técnico ou um agente comunitário de saúde, que é quem está mais ligado a ele, e nessas caixinhas eles colocam, né, a lua desenhada, significando que aquele remédio ele tem que tomar no horário da noite. Em uma caixinha ele desenha o sol, significa que ele tem que tomar no horário da tarde. E na manhã eles desenham às vezes uma fruta ou uma xícara de café, para entender que eles precisam tomar esse comprimido no horário da manhã. A situação de risco, como eu já falei, ela pode ser agravada, né, por obstáculos ou fatores que dificultam ou impedem as pessoas de terem acesso à unidade de saúde. Vamos entender como é que isso acontece. A localização do serviço com barreiras geográficas ou distante da comunidade, a ausência de condições para acesso das pessoas com deficiência física, ou seja, a falta de espaço para cadeiras de rodas, banheiros que não são adequados, serviços de transporte urbano insuficiente, horários e dias de atendimento restrito ou em desacordo com a disponibilidade da população, capacidade de atendimento insuficiente, burocratização no atendimento, preconceitos raciais, religiosos, culturais, sociais e entre outros. Haverá acessibilidade quando esse conjunto de fatores contribuir para o acesso do usuário aos serviços de saúde. Existem situações de risco que afetam a pessoa individualmente e, portanto, têm soluções individuais. Outras atingem um número maior de pessoas em uma mesma comunidade, o que irá exigir uma mobilização coletiva por meio da participação da comunidade integrada às autoridades e serviços públicos. Os conselhos de saúde e as conferências são espaços que permitem a participação democrática e organizada da comunidade na busca de soluções. Então, é importante, gente, ressaltar que essa participação ela não deve restringir apenas aos conselhos e conferências, podendo se dar-se de outras formas, né? Em reunião das equipes de saúde com a comunidade e a associação dos moradores, caixa de sugestões, né, podem ser deixadas para eles, para que nós possamos ouvir, ouvidoria, o disque denúncia e dentre outros. Aqui eu coloquei até uma imagem ilustrativa que diz que risco é qualquer tipo de perigo para a saúde das pessoas. O processo de trabalho do ACS e desafio de trabalho em equipe. Sabemos que trabalhar, gente, na área da saúde
é atuar em um mundo onde um conjunto de trabalhadores diversos se encontram para produzir cuidado à saúde da população, né? E aí, se pensarmos no conjunto de trabalhadores de uma unidade de saúde, que pode ser a nossa, pode ser a sua, a gente pode observar que cada trabalhador ele atua em um certo lugar, tem determinadas responsabilidades, produz aí os tipos de ações, né, para que esse objetivo seja alcançado. Então, eu coloquei aqui alguns para a gente refletir sobre eles. O processo de trabalho responde a alguns dos seguintes objetivos: compreender o processo de trabalho na sua totalidade e a inter-relação dos seus elementos, identificar as especialidades de cada elemento do processo de trabalho e suas implicações práticas, receber o funcionamento do processo de trabalho numa perspectiva dinâmica e reiterativa, compreender a importância da avaliação constante no processo de trabalho, o modo como desenvolvemos nossas atividades profissionais, o modo como realizamos o nosso trabalho, qualquer que seja, é chamado de processo de trabalho. Dito de outra forma, pode-se dizer que o trabalho em geral é o conjunto de procedimentos pelos quais os homens atuam, por intermédio dos meios de produção, sobre algum objeto. É fundamental que os profissionais das estratégias de saúde, da família e unidades básicas de saúde que estão inseridos desenvolvam habilidades para a aplicação de instrumentos que possibilitem a reflexão crítica e a transformação do seu processo do trabalho. Todo processo de trabalho ele é realizado para se atingir alguma finalidade. O objetivo do processo de trabalho é a produção de um dado objeto ou condição que determina o produto específico de cada processo. Com esse produto, por sua vez, pretende-se responder a alguma necessidade ou expectativa humana, as quais são determinadas ou condicionadas pelo desenvolvimento histórico das sociedades. Como eu já falei para vocês, trabalhar na área da saúde é atuar em um mundo onde um conjunto de trabalhadores diversos se encontram para produzir cuidado à saúde da população, tá? Então, quando nós estamos reunidos em um conjunto, a gente traça metas, objetivos para ser alcançado. E essas metas e objetivos, elas são trabalhadas em equipe, tá? Então, entenda que o ACS, ele não trabalha só. Existe uma equipe, existe um determinado fator para se chegar, e desse fator até você chegar a este fator, existem diversos processos, dificuldades, né? Como já foi falado para vocês em algumas. Isso fora as dificuldades que encontramos dentro da própria instituição de saúde que trabalhamos. Às vezes dificuldades de alguns profissionais que não são tão qualificados, tá? Mas aí, por isso que trabalhamos em equipe, para tentarmos conseguir atingir o nosso objetivo. O trabalho em equipe. A equipe de saúde ela é formada por pessoas com histórias, formação, saberes e práticas diferentes. É um conjunto de pessoas que se encontram para produzir o cuidado de uma população. Nessa equipe, há sempre movimentos permanentes da articulação, desarticulação, ânimo, desânimo, invenção, resistência à mudança, crença, descrença no seu trabalho, pois a equipe é viva e está sempre em processo de mudanças. No entanto, somente o fato de as pessoas trabalharem juntas não constitui uma equipe. As pessoas precisam aprender a ser equipe, ou seja, a equipe ela precisa ser construída. Ou seja, existe dentro de uma equipe pessoas, de diversas formações, até porque eu já falei para vocês que
o agente comunitário de saúde, o trabalho dele em equipe é feito por um conjunto de pessoas, né? Um conjunto de profissionais. Então, cada profissional, ele tem uma forma de trabalhar. Cada profissional, ele tem um histórico de trabalho, né? Tem uma prática diferente. Então, cabe, né, a essa equipe entrar em um consenso de trabalho, aprender a ser equipe. Não um apontar, você está errado nisso, nisso e nisso. Não é dessa forma, é dessa. Não, é sentar, fazer uma organização, fulano. Eu acho que dessa forma, se a gente pegar e juntar com a opinião de fulano, a gente consegue chegar a este ponto aqui, que eu acho que é um ponto eficaz, né? Então, temos que aprender a ser equipe. Para essa construção acontecer, os trabalhadores precisam aprender um modo equipe de trabalhar, reorganizando-se em torno de projetos terapêuticos para assistir os usuários em sua integralidade. É importante que toda equipe assuma a tarefa de cuidar do usuário, reconhecendo que, para abordar a complexidade do trabalho em saúde, são necessários diferentes olhares, saberes e fazeres. Ou seja, não adianta eu saber e não saber fazer. E não adianta eu ver alguém que fez e eu querer me atrever a fazer. Ou seja, o profissional, ele é formado de quê? Desde o processo da teoria ao processo da prática. Eu sei na teoria e eu sei na prática, ok? Planejar não é improvisar, é preparar e organizar bem o que se irá fazer, acompanhar sua execução, reformular as decisões já tomadas, redirecionar sua execução, se necessário, e avaliar o seu resultado ao seu termo. Às vezes precisamos ter diversos planos, tá? Porque às vezes um plano que a gente pôs ali na mesa, a gente não consegue atingir. E aí a gente já tem um plano B, é uma estratégia. No acompanhamento da execução das ações, verifica se os seus objetivos pretendidos estão sendo alcançados ou não, para poder intervir a tempo de modificar o resultado final, alcançando assim seu objetivo. Quanto mais complexo for o problema, maior é a necessidade de planejar as ações para garantir melhores resultados, pois existem várias formas de fazer planejamento. E além de existir várias formas de fazer planejamento, existem várias pessoas, existem diversas comunidades que necessitam desses resultados, necessitam desses acompanhamentos, necessitam desses planos que sejam executados e alcançados de forma correta. O ACS, de forma sintonizada com a equipe, pode planejar o seu trabalho, dando prioridade para aquelas famílias que necessitam ser acompanhadas com maior frequência. Portanto, as famílias em risco e as que pertencem aos grupos prioritários precisam ser acompanhadas mais de perto. Esse diagnóstico é um ponto de partida para os ACS e equipe organizarem o calendário de visitas domiciliares e demais atividades. Coloquei aqui 2 exemplos. Um dos princípios do planejamento participativo é a flexibilidade, que permite a reformulação das ações planejadas durante sua execução. Planejar, executar, acompanhar, monitorar e avaliar são igualitariamente etapas essenciais para um bom resultado. Então não adianta eu apenas planejar sem executar o meu plano. É necessário eu ter mais de um plano, porque um pode dar errado. E aí eu consigo executar o outro, ou o primeiro plano, né? Ter o acompanhamento, o monitoramento, e assim tudo que eu planejei, né, em conjunto,
ele vai sair como um bom resultado. Vamos falar um pouco sobre as etapas do planejamento. O planejamento pressupõe passos, momentos ou etapas básicas, estabelecidas em uma ordem lógica de forma geral. Seguem-se as seguintes etapas. Vamos lá. Primeira, diagnóstico. Segunda, plano de ação, meta, estratégia, recursos e cronograma. Terceira, execução. Quarta, acompanhamento e avaliação. Ferramentas de trabalho. Todas as informações que você, ACS, conseguir sobre a comunidade ajudará na organização do seu trabalho. Algumas dessas informações você vai anotar em fichas próprias para compor o sistema de informação da atenção básica. Você vai utilizar 4 fichas. O CIAB disponibiliza 4 fichas. Ficha A, B, C e D. Ficha A, você vai fazer o que nela? Cadastramento das famílias, né? Que em seguida será discutido e orientado quanto ao seu preenchimento. A ficha B, o acompanhamento de gestantes. Nasceu o cartão de vacinas. E ficha D, registro das atividades diárias dos ACS. Aqui eu coloquei algumas imagens, tá? Dos exemplos de ficha. Não deu para colocar todas, porque algumas delas são privadas, né? Pelo site, e aí a gente não consegue ter acesso e abrir. Mas aqui eu coloquei para vocês observarem um pouco de como essas fichas. Algumas coisas que você, ACS, não pode esquecer. Vamos lá? Anote. Quando você for fazer o cadastramento das famílias, é importante ler novamente as instruções da visita domiciliar. Cada família deve ter um só formulário preenchido, não importa o número de pessoas na casa. As informações que você conseguir serão úteis para planejar o seu trabalho na organização das visitas domiciliares, das atividades de educação e saúde, reuniões comunitárias e de outras atividades. A ficha de cadastramento deve ficar com você, que a levará a cada mês à unidade de saúde para, junto com sua equipe, organizar as informações e planejar o seu trabalho. Anote em seu caderno qualquer outra informação sobre a família que você considerar importante para discutir com sua equipe. Aqui eu coloquei o caso, né, de Covid-19. A pandemia de Covid-19 e os profissionais de ACS, que de uma forma ou outra, gente, essa pandemia ela veio, tá? E afetou a todos nós, certo? E desde março, quando começaram os primeiros casos de Covid no Brasil, a rotina dos agentes de atenção primária, elas mudaram, tá? Não só se viram impossibilitados de realizar o seu trabalho, porque eles precisavam ter um contato físico, né, com as pessoas, com a população, como também eles ficaram reféns da ausência de uma ação coordenada de orientações federais, muitas vezes em discórdia com as ações, né? E aí o que acontece? Desde março mudou-se tudo. Aí o que acontece? Os agentes comunitários de saúde no Brasil aconteceu da seguinte forma. Eu coloquei essa tabela para vocês observarem, né? 286 mil agentes comunitários de saúde no Brasil. 50 número de ACS mortos de Covid-19. Pode haver mais, tá? Mas aí, considerado nos dados de pesquisa, tem até a fonte aqui da pandemia de Covid-19, foram considerados 50 número de ACS mortos. 70% dos agentes comunitários
no Brasil não recebeu equipamento de proteção como máscara e face shield. 30% não receberam testagens para Covid, porque pessoas como os agentes comunitários de saúde que tinham um contato direto ali com os pacientes, eles tinham que fazer a cada 15 dias o teste de Covid. 20%, menos de 20% receberam qualquer tipo de treinamento para lidar com a pandemia. 87% dos agentes comunitários de saúde relataram algum problema de saúde mental. Então, a Covid ela não afetou só a saúde física das pessoas, dos agentes comunitários, mas sim também psicológico de muito, né? E aqui tem um depoimento de um profissional da saúde pública que diz que na época da Covid-19 eles estavam lidando com o invisível, uma doença que leva 5 dias para começar a aparecer os sintomas, e isso gera um motivo de preocupação em todas as vezes que eles atendiam um paciente, suspenso ou caso confirmado. Não sabia se fomos ou não contaminados, a demora nos resultados de exame, não tinham os kits suficientes para testes rápidos, estavam trabalhando dobrado, correndo risco de vida e não eram valorizados. Sofreram discriminação nos transportes coletivos, dentre outros problemas. Aqui são as referências bibliográficas. Obrigada pela atenção de vocês, espero ter contribuído para o aprendizado, tá? E a ACS, você é um agente de mudanças. A sua dedicação é o alicerce da nossa saúde coletiva.